No primeiro episódio desse especial, nós analisamos como o Jimmy desenvolveu a sua visão de mundo e como isso acabou virando a base para que um dia o Saul Goodman fosse uma realidade. Se você ainda não assistiu esse episódio do especial, o link está aqui em cima. O Jimmy, ele não só acredita que se você não é o caçador, você é a caça, como ele também pegou o gosto pela coisa. Ele é um personagem extravagante e que vai deixando essa natureza ir ganhando forma a cada temporada que passa. O grande estopim para sua transformação acontece graças à batalha com o seu irmão e também com os efeitos colaterais dessa batalha. Mas o interessante é que isso acontece gradativamente, onde nós vemos o Jimmy enganando o seu próprio irmão para dar para sua amada o cliente que ela tinha encontrado, a quem inicialmente não sabia disso tudo, mas acaba se envolvendo cada vez mais com o Jimmy, se transformando em sua cúmplice, e o caso, é claro, vai para o tribunal e as coisas ficam muito feias. Aqui nós temos um Jimmy que não está mais tão sozinho assim. Ele acaba ganhando uma companheira para criar as suas estratégias. Ele e a Kim inicialmente vão brincando quando vão em um bar, fingem ser outras pessoas, mas é claro que isso vai tomando cada vez mais força. Mesmo que ela seja uma advogada muito competente, as suas batalhas internas também são bem interessantes dentro dessa série. E a influência que o Jimmy tem em cima dela também é algo que vai se transformando e vai piorando ao longo do tempo. E é justamente essa influência que leva tantos personagens para situações de risco por estarem perto do Jimmy. É como se todos fossem sempre se dar mal, porque ele sempre está esticando a linha entre o que pode e o que não pode ser feito. Mas vamos então à evolução desse processo. No primeiro episódio da série, o Jimmy usa dois skatistas para tentar dar um golpe para conseguir novos clientes. Eles acabam perseguindo a pessoa errada e batem na porta na casa de Tuco Salamanca e os dois acabam xingando a sua querida avó. Mesmo que o Jimmy use a sua lábia, os dois acabam tendo as suas pernas brutalmente quebradas. E esse é um indicativo do que vai acontecer com qualquer pessoa que entrar no mundo do Jimmy. Isso acontece com o Chuck, com o Howard, com todos os advogados que contrataram ele, com a senhorinha e o grupo que ela representa no processo que o Jimmy encontrou e basicamente com todas as outras pessoas que estão no seu caminho. A principal dessas pessoas é justamente a Kim Wexler, que apesar de ser muito independente, o tempo que ela passa próxima de Jimmy sempre coloca ela em situações em que ela jamais estaria sem a presença dele. Ela não cruzaria o caminho das pessoas que cruza se não tivesse ficado cada vez mais próxima do Jimmy. Tanto que os roteiristas da série, eles foram espertos o suficiente para manter a relação dos dois como a última a ser resolvida antes do fim da última temporada. Mas é claro que o Jimmy não é o único culpado ali dessa transformação da Kim, ela também tem sua própria natureza e isso é muito bem explorado na série. Claramente, a pessoa que mais é afetada pela natureza do Jimmy é ele mesmo. Depois da guerra com seu irmão e do fim trágico que conclui esse arco narrativo, nós temos um momento que poderia ser visto como uma espécie de limbo para o Jimmy. Ele fica 1 ano sem poder exercer a sua profissão como advogado. E é claro que ele poderia ter voltado com todos os seus clientes idosos de volta, ele estava em um bom caminho, mas ele simplesmente não consegue. Durante esse limbo, surge uma espécie de solução. Ele quer trabalhar como vendedor de celulares, mas assim como em outros trabalhos honestos que já teve, o Jimmy acha tudo aquilo muito tedioso e decide começar a vender celulares para pessoas suspeitas que precisam do produto para passarem despercebidas. O famoso caçador indo em busca da caça. Ali nasce a máscara Saul Goodman, que nasceu, é claro, já com o propósito de desconectar o Jimmy do Saul. Isso para que ele pudesse realizar essas atividades que são no mínimo suspeitas e também com um certo desejo de não se associar mais ao legado do seu irmão. Talvez até possa ser visto como uma forma de manter o nome McGill limpo. Mas também nós sabemos que isso, quando o assunto é Jimmy, é bastante conflituoso, porque esse é um personagem que, apesar de ser muito humano e muito bem desenvolvido dentro da série, né, essa característica, essa parte dele toda, nós também sabemos que ele é muito conflituoso e a forma com que o Chuck trata ele ao longo da série também vai fazendo com que esse amargor cresça cada vez mais. Então, esse personagem ele acaba nascendo com o Jimmy tendo criado dentro de si também uma raiva gigante pelo seu irmão e por tudo que ele representa
representa. O Chuck não representa apenas a família do Jimmy, ele também é um símbolo para esse mundo que rejeitou completamente o Jimmy e que nunca vai aceitá-lo. Então é possível dizer que Saul Goodman é na realidade uma espécie de manifesto, uma espécie de resposta que o Jimmy criou para o seu irmão e para todo esse sistema que ele representa. O sistema que não esquece dos erros do passado, que julga, que oprime e que na realidade não costuma dar segundas chances. Mesmo que eles digam que dão segundas chances, o Jimmy não acredita nisso. E é claro que, mesmo não acreditando no sistema, isso não justificaria suas atitudes criminosas como Saul. Mas pegue isso e junte com a sua origem como criança e também a ganância e desejo de vencer que estão em volta desse personagem que você tem a construção do Saul Goodman. A série constrói o Saul Goodman tão bem que até mesmo seus comerciais e o marketing apelativo são justificados e construídos ao longo de todas as temporadas. Quem diria que o Saul Goodman também é um cinéfilo? O Jimmy adora assistir vários filmes e é justamente essa sua paixão pelo cinema, conectada ao seu entendimento do que a publicidade pode fazer pelos negócios, que ele vai construindo cada vez mais publicidade à sua volta. Quem lembra dele em Breaking Bad, logo na sua introdução nós temos uma publicidade bem tosca daquele personagem, né? Mostrando que ele claramente quer defender pessoas que têm atitudes no mínimo duvidosas. E percebam que inicialmente em Better Call Saul, ele cria sim publicidades, mas ele faz publicidades mais sofisticadas, usando narrativas menos agressivas e mais lúcidas para conquistar os seus clientes da terceira idade. Ainda que o processo de gravação dessas publicidades também seja um pouquinho fora da lei. Mas quando nós vemos o que ele produz em Breaking Bad, fica claro que o Jimmy, ele deixou de lado todas aquelas referências, tanto os seus princípios positivos como ser humano, como também a boa linguagem cinematográfica na hora de criar uma peça de publicidade. O Jimmy McGill desiste de si mesmo, ele deixa o Saul Goodman dominar completamente as suas ações. O problema é que ele não está usando uma máscara real, o seu rosto fica marcado, a sua voz fica marcada, e quando nós pensamos no resultado de Breaking Bad, fica claro que ele abriu mão completamente de tudo que acreditava antes, matando pouco a pouco o que o Jimmy poderia ser, o que o Jimmy tinha potencial para ser. Mas como eu disse, a série toma o seu tempo para que essa transformação ocorra, e isso só é possível porque os criadores da série foram inteligentes o suficiente para saber que não poderia existir um spin-off de Breaking Bad sem voltar também em outros personagens fantásticos que foram criados. Seria no mínimo um desperdício. E é isso mesmo que nós vamos falar no próximo episódio do especial aqui. Nós vamos falar do Mike, do seu passado e também do início da sua batalha contra o Salamanca.